Fala galera, bem-vindos de volta à Croácia. Estamos morando aqui há um mês e a ideia do vídeo de hoje é exatamente essa, assim, contar como foi esse um mês, desde como é o preço das coisas, morar aqui, o bairro, segurança, enfim. É passar um pouco mais da ideia de como é ficar um mês morando aqui na Croácia. Foi um tempo muito bom pra gente aprender muita coisa sobre o país. Mas antes da gente começar a contar pra vocês sobre tudo isso, a gente tá morrendo de fome e sem cafeína. Então, bora resolver isso, a gente vai numa padaria que a gente percebeu que é uma cultura muito forte daqui, porque tem uma em cada esquina, basicamente. E a gente foi na Dubravica, que é uma padaria, uma rede bem conhecida daqui. E uma coisa que a gente reparou e a gente tá achando bem estranho é que padarias vendem só comida e cafés vendem só cafés. A gente pegou um burek, que é um folhado bem tradicional daqui. Esse aqui que a gente pegou é de queijo. E a gente mostrou uma outra versão dele no nosso primeiro vídeo aqui em Zagreb. Se você não assistiu, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E uma coisa para falar, acho que o primeiro tópico é sobre o nosso bairro. A gente está num bairro um pouco mais afastado do centro da cidade. Ainda são coisas de 15 minutos de tram. Para balancear um pouco do custo, a gente acabou ficando um pouco mais afastado da região do centro da cidade, mas a gente acabou pegando um Airbnb numa localização boa ainda, que é um bairro que a gente adorou. E aproveitar que a gente está aqui comendo, falar do tópico de comida. Realmente comida é uma coisa que não decepciona na Croácia. Aqui tem uma influência muito grande da Itália, da Alemanha, enfim. Então você vai ter boas massas, bons pães. Os pratos mais tradicionais que a gente gostou e comeu aqui foram burek, que é isso que a gente está comendo agora, trukli. Bem quente. Talvez eu erre a pronúncia de alguma coisa. E a gente comeu também os kebab, que são tipo uma carninha, uma salsicha de carne deles. Tudo é muito bom. E ainda sobre comida, por mais que a culinária daqui seja bem diferente da que a gente come no Brasil, por exemplo, nada chegou perto de um PF como a gente está acostumado, a gente não sente tanto esse impacto porque a gente come em casa a semana inteira. No mercado a gente encontra tudo que a gente está acostumado a comer. Então o fato de a culinária aqui ser diferente só impacta a gente no final de semana e a gente está sempre comendo comida diferente, então pra gente é até bom. A gente pegou 2 expressos pra viagem e provavelmente a gente está sendo julgado por todos os croatas que estão nesse malzinho, porque pra eles a cultura do café é muito forte de ir sentar no café e ficar conversando por horas, assim. Mas como a gente tá com pressa, não ia rolar, então, sorry, croatas. E a cerca de uns 10 minutos onde a gente tá ficando aqui, tem um supermercado enorme também, então foi super bom pra gente ir fazendo as compras da semana. E também uma coisa importante para falar sobre o nosso bairro é não somente do bairro, mas é a segurança. Então, de fato, aqui a Croácia é um dos 15 países mais seguros do mundo, segundo a Unesco, e a gente vê isso pela cidade toda, principalmente aqui. Então, é normal você ver 8, 9 da noite crianças andando na rua sozinhas. Então, com certeza, se você estiver procurando alguma região para ficar aqui em Zagreb que não seja tão perto da muvuca do centro ali, esse bairro a gente achou uma ótima opção. E uma coisa boa da gente ter ficado um pouquinho mais afastado do centro é que a gente conseguiu pegar um Airbnb maior. Como a gente fica praticamente todo o tempo em casa, como a gente trabalha, um espaço maior, mais confortável, com sala de estar, com uma cozinha maior, é sempre melhor pra gente. E falando em transporte público, um dos principais aqui de Zagreb são os trams, que é uma mistura de trem e ônibus. E eles cortam boa parte da cidade. E aqui do lado do nosso Airbnb tem várias estações e uma das linhas vai direto para o centro da cidade, ali no meio da praça principal. Então isso foi muito tranquilo da gente chegar lá. Cada passagem custa 53 centavos de euro. E o que a gente mais gostou deles é que você compra a passagem pelo app. Não precisa carregar papel, não precisa validar, é só entrar no tram, pegar o QR Code e já era. E outro ponto que a gente adorou aqui na cidade é quão caminhável a maioria das partes. Tanto aqui onde a gente está ficando, quanto lá no centro também. Boa parte é super plana, então é super tranquila de fazer caminhando. E tem algumas partes que não são, tem mais subidas e tal. Mas é bem acessível, porque eles colocaram funicular, tem acesso por escada, tem acesso via rampa, então é bem tranquilo. Também é importante dizer o quão bonita a cidade é. Acho que a Bia falou um pouco de como a gente caminha, as praças e tudo mais, mas realmente, assim como essa que a gente está, Zagreb tem muitas praças, a arquitetura é impressionante. Acho que prédios muito bonitos, é uma ótima cidade se você gosta de
basicamente apreciar. A cidade em si é uma atração onde você pode caminhar e ficar vendo tudo que ela tem de beleza, tanto natural quanto arquitetura. E um outro aspecto de Zagreb que provavelmente um tempo atrás a gente não acharia que é positivo, mas hoje a gente aprendeu a apreciar, é que não é uma cidade enorme, com 1 zilhão de coisas para fazer. Antes a gente estava na Cidade do México, então, que é um exemplo de cidade gigantesca, com muita coisa para fazer. E a gente aprendeu a apreciar porque dá menos aquela ansiedade de, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer e não tem que correr, o famoso medo de estar perdendo as coisas. Esse mês aqui a gente aproveitou para ficar mais tranquilo e passear no centro, só andando por aí, sem ficar, meu Deus, tem que olhar esse museu, ir ali, ir na praça, ir à estátua, e então foi bem mais tranquilo. Dito isso, eu acho que o tempo aqui passou bem rápido. Acho que um mês como nômades digitais, onde você trabalha e você passeia basicamente no final de semana, é o suficiente. Eu acho que assim, para conhecer Zagreb, principalmente um pouco do que tem em volta. Se você está vindo como turista, talvez 2 dias, 3 dias seja basicamente suficiente para você conhecer boa parte do que tem para oferecer a cidade. E um dos nossos receios vindo para cá em julho era de fato o verão, assim, ser o calor quente, que está sendo. Apesar que estamos numa época típica, então acho que a Europa como toda está sofrendo as maiores ondas de calor que já foram registradas na história, e aqui não é tão diferente. Quando faz muito calor, chove. Então tem chovido bastante todos os dias, mas assim, são aquelas chuvas de verão que duram pouquíssimo tempo e depois já abre um solzão. E também eu acho que uma outra coisa importante para falar de Zagreb é que ela também tem o extremo do inverno. Porque se você tá aqui no inverno, você vai ver neve, assim. Realmente a cidade fica branquinha, muito frio. Aqui Zagreb, historicamente, sofre bastante com terremotos também. Em 2020 teve um mais forte que destruiu boa parte da cidade. Como a gente disse, é uma cidade antiga, mas bem histórica. Então, alguns prédios antigos tiveram parte destruída. Por isso que boa parte da cidade está em construção, tem várias coisas tampadas, várias coisas que estão sendo reformadas. E com certeza uma das coisas que a gente mais gostou de ter feito aqui nesse mês foi ter feito uma viagem de fim de semana para a Eslovênia, que é um país vizinho daqui da Croácia. A gente ficou impressionado com quão fácil foi chegar até lá, porque a gente conseguiu pegar um trem que saía daqui de Zagreb para Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, por 9 euros. E essa foi também a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional de trem, que achei super boa, assim, é muito fácil de andar de trem. E de fato isso era uma coisa que a gente sempre ouvia falar de viagens para a Europa aqui, que o quão fácil é pular de um país para o outro. Principalmente os que são vizinhos. E um dos pontos que a gente tinha muita dúvida antes de vir para cá, e eu acho que boa parte das pessoas também tem, é sobre o idioma. Aqui eles falam o croata, então realmente é uma língua específica do país. Só que assim, não acho que foi um problema de forma geral. Obviamente que é um idioma que a gente não entende nada que a galera fala. Talvez uma das coisas que a gente precisava ter aprendido, que a gente não aprendeu até agora, é entender se a galera tá falando você quer uma sacola, porque é o que eles geralmente perguntam pra gente no mercado e a gente não entende. Mas basicamente todo mundo que a gente teve contato, tanto aqui no nosso bairro, que é um pouco mais afastado, quanto no centro, fala um pouquinho de inglês, para entender o básico de quero pagar cartão, café, enfim, quero pedir alguma coisa. Mas eu acho que é importante você saber algumas palavras do tipo bom dia, olá, obrigado, por favor. Então, se você ficar com essas palavras aqui, basicamente você consegue se virar muito bem. Mas e aí, quais foram os pontos que a gente não gostou daqui da Croácia? Não gostou é forte, né? Que a gente não foram pontos positivos. Eu acho que assim, o primeiro é que, como a gente trabalha durante a semana, geralmente vai passear no final de semana, as coisas aqui fecham de domingo, então é normal no domingo não ter basicamente nada aberto. Inclusive alguns restaurantes e tal. Então isso dificultou um pouco, mas a gente geralmente se organizava e aproveitava para conhecer o que estava aberto e que não ia estar nos outros dias. E outra coisa que a gente reparou também é como as pessoas são bem mais fechadas aqui, principalmente comparado com o México, que era onde a gente estava antes. Não quer dizer que a galera é mal educada nem nada, é só realmente o estilo deles de como eles vão te dar um bom dia ou não. Mas, e inclusive no geral, as pessoas que a gente teve contato foram super educadas e sim, sempre atenderam a gente muito bem. Inclusive teve um dia que quando a gente estava voltando de Ljubljana, a gente pegou o nosso trem errado e tinha uma tia viu a gente pagando, assim, aí ela abordou a gente e falou, não, por que vocês estão pagando? Esse trem tá indo pra garagem. Só que ela falou tudo isso em croata. Ela falou tudo isso em croata. Aí depois a gente falou, não, garagem. Aí ela falou, não, desce daqui da estação porque esse trem tá indo pra garagem e vocês pegam outro. Então assim,
A gente não falou nada, nem pediu nada, a gente só devia estar com cara de perdido e entrando num trem que tava indo pra garagem. Mas ela foi super educada pra gente lá, Ajudou pra caramba. 2 ou 3 palavras que ela sabia em inglês, ela tentou falar pra gente e nos ajudou a não pegar o trem errado. E talvez um último ponto, mais besteira, assim, porque é bem cultural deles, mas a gente achou muito estranho e a gente sente falta dos cafés que vendem comida também. E a cidade toda de Zagreb é praticamente lotada de cafés assim. E a gente vê as pessoas só consumindo bebidas ali. E chegamos aqui no nosso Airbnb para falar agora sobre o custo de vida. Vamos entrar nos detalhes sobre como a gente tem gastado. Eu acho que é importante para passar um pouco mais do contexto de se é caro, se não é caro, quanto custa o mercado, enfim. Obviamente é para o nosso caso, assim, de fato, são 2 nômades digitais viajando e nós temos nossa peculiaridade, então é mais para você ter uma referência. E é uma coisa que a gente tem tentado fazer em todas as cidades que a gente for, independente da moeda, é acompanhar isso bem de perto. Então, por isso que também a gente achou legal trazer essa informação pro vídeo. Vamos lá, com a colinha. E os valores aqui são referentes a nós dois, assim, então realmente são 2 pessoas. Então, de transporte. Aqui a gente incluiu tanto o transporte público quanto o Uber, que a gente usou acho que 2 vezes, uma para vir do aeroporto para cá e outra para ir para a estação de trem, e ficou em 32 euros. Em lazer, nós gastamos 50 euros, basicamente incluindo cinema, museu e tours que a gente fez pela cidade. E essa é uma sessão bem específica e se você gosta de fazer essas coisas, se você gostar de fazer essas coisas também. Cinema é uma coisa que provavelmente a gente nunca fez em outras viagens que a gente estava turistando, mas como isso é muito dia a dia, é uma coisa que a gente sente falta, então foi legal ter conseguido ir no cinema por aqui. E aí, entrando no ponto de comida, com restaurantes a gente gastou 160 euros, lembrando que a gente tem essa especificidade da nossa rotina, que a gente só sai para comer em restaurante de fim de semana. Então foi esse valor nos finais de semana desse mês. Nossa segunda conta mais cara é mercado. A gente cozinha durante a semana, come aqui dentro de casa. Então nós gastamos 380 euros nesse um mês de mercado aqui em Zagreb. Talvez algumas vezes a gente vai lá e compra besteiras, compra as coisas pra gente conhecer, doces diferentes, coisas diferentes aqui. Então o preço às vezes varia de semana para semana, que ficou em torno de 80 a 100 euros. E o preço do Airbnb, que já inclui luz, água e internet, ficou em 1.100 euros, que lembrando que tem a questão que a gente está mais distante do centro e a gente está no mês de julho, que é o pico do verão aqui na Europa, então os preços já estão maiores mesmo. E foi um ótimo Airbnb pra gente trabalhar, enfim, internet rápida e confiável, então gostamos bastante. Tem uma máquina de lavar louça, tem uma máquina de lavar roupa, então várias facilidades que gostamos bastante. Então, pro total de um mês aqui em Zagreb, na Croácia, foi um total de 1.730 euros. Para nós dois aqui, com todos esses gastos que a gente falou. Então a gente estava meio receoso de vir para a Europa e se ia ficar muito mais caro que a gente estava pagando no México ou não, mas no geral eu acho que a gente está pagando bem parecido até com o que a gente estava gastando lá no México. Não, realmente, eu acho que a gente está no pico do verão e outros lugares, até mesmo na Croácia, estão super caros. Então se for mais pro leste, com certeza o Airbnb vai ficar mais caro, os restaurantes vão ficar mais caros. Então acho que é um pouco mais da peculiaridade da cidade no momento que a gente está. Dá para se virar, principalmente se você administrar bem mercado, gasto de restaurante. No final das contas, as coisas aqui são todas em euro, então a moeda é mais forte do que o real. Então acaba ficando mais caro mesmo, algumas coisinhas mais básicas. A nossa ideia com o vídeo era passar o contexto de o que a gente achou, dos principais tópicos, o que a gente não gostou aqui na Croácia. Espero que tenha dado para entender bem. E se tiver ficado qualquer dúvida, não hesite em colocar um comentário aqui pra gente, pode perguntar. E não esquece de curtir o vídeo se você gostou, não deixa de se inscrever, porque daqui a 2 dias a gente já vai para outro país, conhecer outra cultura, outra língua, outra moeda. Tudo muda muito rápido aqui na Europa, mas tem sido bem divertido. Tchau! É isso, galera, tchau! Mas a parte central ali é aberta, é um absurdo. Tem o Bastião dos Pescadores, e eu jamais imaginaria que pareça um castelo. Mas ficou muito bom, maravilhoso, já tô triste, tá acabando. Comer devagar.